Olá, nós estamos de volta com a Poliana Nascimento, contando pra gente um pouquinho do que Deus fez na vida dela. Poliana, e aí quando você se converteu, que você realmente entregou a sua vida, aí você viu as coisas começarem a mudar, né? Como que foi isso? Depois desse primeiro dia na igreja, como é que foi? Aí comecei a ir para monte, os irmãos me chamavam para o monte, a missionária Glaucia me chamava para ir para o monte. Poliana, vamos para o monte, vamos orar para sua esposa, ele vai sair do mundo das drogas. E aí Deus já começou a operar. Deus abençoou ele com um serviço na siderúrgica. Aí eu comecei a perceber que ele começou a parar de beber, mas ainda era pouco. Aí até que ela falou, faz algum propósito, faz algum sacrifício em prol da vida do seu esposo para que ele se converta. Porque essas drogas que ele está usando vai cair por terra. Não tem poder na vida dele. Eu falei, amém. Comecei a orar. Fiz um propósito assim tremendo. Do que eu mais gostava eu tirei. E fiquei assim durante 7 dias. E fui em prol da vida dele. Quando foi no último dia, ele nunca mais, até hoje, para a glória de Deus, ele nunca mais usou droga. Nunca mais bateu em mim. Nunca mais fez nada de errado comigo, para a glória do Senhor. Isso tem quanto tempo, Poliana? Já tem 10 anos. Glória a Deus. Deus é fiel. E aí eu orando e pedindo, Deus, agora ele traz ele para os caminhos do Senhor. Ele já parou de usar a droga, parou até de beber. Agora eu quero que o Senhor traga ele. E aí Jesus pegou, começou a trabalhar no coração dele. Ele foi para a igreja e doido querendo levantar a mão. O pastor não falava de jeito nenhum quem quer aceitar Jesus. E ele doido para levantar a mão, até que um dia eu falei, Valdelice, fala com o pastor para falar que tá na hora ele falar de fazer o apelo. Aí quando fez o apelo, ele aceitou Jesus e fomos para os caminhos do Senhor, foi muito lindo. E nesse tempo você tinha um filho só? Só o João Vitor, e eu era muito cobrada, porque eu fiquei 5 anos sem engravidar. Para os médicos era impossível ser mãe. Eu fui no médico, comecei a fazer tratamento. O médico falou, olha, não, eu fazia tratamento, ficava 1 mês e perdia. O médico falou comigo assim, olha, você não vai conseguir ser mãe mais, pode desistir. Por quê? Qual que era o motivo? Porque o meu útero estava lotado de gordura, tinha tampado de gordura o meu útero. Eu nem sabia disso, que tinha isso. Ele falou, olha, seu útero está tampado de gordura, então você não vai poder mais ser mãe. Eu saí daquela sala chorando e falei, Deus, meu sonho é dar um filho pro Wellington, porque a família dele me cobrava. Olha, nossa, você deu um filho para outro, mas não deu um filho pro meu filho. E ali eu fui pros caminhos do Senhor, pedindo, chorando para Deus, sempre indo para a igreja chorando e falando, Deus, me dá um filho, igual aquele louvor, dá-me um filho, dá-me um filho. E fui orando, o Wellington foi, até que o pastor falou assim, olha, vocês vão ter que casar. Aí foi o difícil. O Wellington falou assim, amigado com fé, casado é. Eu falei, amigado com fé, casado é nada, eu quero casar. Quero casar para fazer a obra, para ser tudo direitinho. Às vezes as pessoas não entendem por que casar, mas na Bíblia fala que deve casar, né? Perante os homens, perante a lei, deve se casar. Ainda que você não faça um religioso, mas você tem que casar no civil. Isso. Porque o do civil já vale. É porque o casamento, para ele ser... Aí as pessoas falam, mas antigamente o casamento não era como é hoje. Realmente não é. Mas os itens necessários para que um casamento aconteça já existiam naquela época e são os mesmos hoje, que são as testemunhas, a troca de presentes entre as famílias, que antigamente era o dote e hoje são as alianças, né? E as testemunhas... E a união ali de estarem juntos e tal, sendo abençoados pela família e por Deus também. Mas as pessoas não entendem isso, né? E aí foi meio difícil. Falei, Wellington, entre você e Deus, eu escolho Deus. Se você quer casar comigo, amém, eu vou ser sua esposa e vou ser muito feliz. Mas se você não quer casar, eu vou te largar. Mesmo ficando triste, eu vou te largar. E nisso nós já estávamos com 5 anos já amigados. Mas eu falei, eu escolho Deus em primeiro lugar sempre na minha vida. E aí foi meio difícil, foi orar. E aí ele ligou pro pastor, o pastor falou, não, tem que casar. Para fazer a obra tem que se consertar. Não tem como você fazer a obra desse jeito. Aí pegou, orou,
nele orar, até o vestido do meu casamento, Deus mostrou para ele, até meu vestido. Eu falei, não teve graça não, hein? Na hora que eu entrei na igreja, ele falou assim, o vestido que Deus me mostrou foi esse aí mesmo, só não tinha esses brincos que você colocou, mas era o vestido mesmo. E aí a gente casou. No dia que a gente casou, eu engravidei do Emanuel. Na lua de mel? Na lua de mel, a glória de Deus, né? Amém. Porque tudo seja a glória de Deus. Ele me abençoou com Emanuel. Aí veio Jeremias, veio Emanuel e Vitória. E aí eu tô falando, Jesus, água segura, Jesus. Já tá bom, Senhor. Mas então depois veio o Emanuel e depois o Jeremias. E aí a vida continuou tranquila, né? Antes da Emanuele, porque a Emanuele é um outro testemunho, né? Difícil também, de dor também, né, Poliana? Depois dos 3, quanto tempo demorou para vir a Emanuele? Demorou 3 anos. Aí meu sonho era a Emanuele. Menininha. Minha menina, que era meu sonho. Falava, orava, clamava a Deus e falava, Deus, me abençoa com uma filha. Quando eu engravidei do Jeremias, teve muitas pessoas que falaram, vai vir uma menina. E meu sonho, eu ficava no meu coração, agora minha menina chega, agora minha menina chega. Até que não, veio Jeremias. E aí, peguei, fui trabalhar na CIA, num lugar que foi uma benção, né? Trabalhei lá que só Deus sabe como fiquei, mas amém. Comecei a trabalhar, passou um tempinho, eu descobri que eu estava grávida da Emanuele. Aí comecei a sentir os enjoos, desmaio, pressão caindo. Não foi uma gravidez tranquila? Não foi uma gravidez planejada e nem tranquila. Aí eu comecei a dar infecção de rins. Eu falei, gente, mas não tem condição. O tanto de água que eu bebo água com força. Aí fui fazer os exames. Quando eu fiz o exame, positivo. Quase que eu caio para trás. Que aí começou o falatório. Nossa, mas você já tem 3 e você tá engravidando de novo, pra que é isso? E começou muita gente a crucificar. Para ajudar é poucos, mas para crucificar é muitos, né? Quando você engravida. E aí eu peguei, engravidei de Emanuele, comecei a fazer os ultrassom, tava tudo perfeitinho, tava tudo dando tudo certo. E aí começou Jesus falar. Nós estávamos desviados, eu engravidei, saí da igreja, mais uma vez. Conseguiu a bênção e mais uma vez? Mais uma vez, por desobediência, saí da igreja. Falei, não vou para a igreja mais não, só vou se meu esposo for. E aí Jesus começou a falar, olha filha, vai, senão eu vou permitir tocar no que você está mais amando. E por várias vezes, eu fui comprar um pão na padaria, Carol, e ali chegou um profeta e falou, olha, se você não voltar para os meus caminhos, filha, estou te falando que vou permitir tocar no que você está mais amando. E não fui. E aí eu comecei a falar, Deus, fala agora com meu esposo, fala comigo mais não. Porque nós não somos uma carne só, então fala com ele. E aí começou a falar, parou de falar comigo. Aí olha como é que a gente não entende, né? Começou a falar com meu esposo. Eu falei, não, Deus, você tá tão calado comigo agora. E aí começou a falar com ele, olha, volta para os caminhos do Senhor, porque senão Deus vai permitir tocar no que vocês estão mais amando. E a gente não quis voltar. Quando foi no dia 25, enquanto isso, estava tudo perfeito, os ultrassons da neném, tudo. Quando foi no dia 26 de janeiro, eu fui fazer o ultrassom só para ter certeza que era menina. Porque quando a médica falou, mãezinha, 70% que era menina, eu faltei pular de alegria. Foi a maior felicidade para mim. Minha vizinha, a Tatiane mesmo, me ajudou muito nessa peleja. E desde o comecinho até depois que a neném faleceu, que foi muito difícil me levantar. Mas Deus me levantou, para a glória dele. Porque sabemos que nós não somos nada. E aí, fiquei toda feliz quando foi no dia 26 de janeiro, fiz outro ultrassom. Quando eu fiz o ultrassom, a neném estava sem cérebro, estava com um pouco, menos de 40% do cérebro, não tinha esôfago, não tinha estômago. Os rins tinham 2 pedras grandes que eles tinham falado que meu organismo já tinha que ter pegado e expulsado ela. Abortando, né? Isso. O coraçãozinho dela 40% maior do que o normal. E aí eu falei, Deus, e agora? Aquela hora que a médica falou aquilo tudo, meu sonho era como se estivesse indo por água abaixo.
E aí voltamos. No mesmo dia nós voltamos. Falei, Wellington, não dá mais pra gente ficar em casa. Agora a gente tem que voltar. Ver se Deus opera um milagre, porque eu não quero mais ficar no mundo. Chega, já sofri demais. Agora é fazer a vontade de Deus. No dia 26 de janeiro a gente uniu lá na igreja Pentecostal Unidos para a Glória, né, com a direção do pastor Otoniel. E a gente uniu, começamos campanha atrás de campanha, começamos a orar. E o pastor sempre estava nos ajudando ali, orando, ligando para a missionária Adna, que é uma bênção na minha vida, não posso esquecer dela, e o pastor Almir, que sempre orando, pagando preço, pedindo Deus também. Só que aí vem a desobediência, né? Deus avisou. Só que ele foi muito misericordioso, muito maravilhoso. E aí eu peguei, busquei, quando foi em fevereiro, fizemos outro ultrassom. A glória de Deus já estava ali, formando perfeitamente o cérebro dela. O esôfago e o estômago, que a médica falou que não poderia mais nascer, que ela já estava com mais de 6 meses, nasceu perfeitamente, a glória de Deus. E os rins, ficou 2 cistos pequenos nos rins dela. Então, assim, Deus milagre. Começou a mostrar que ele era Deus e que ele operava milagres. Só que fui na médica, a doutora falou, olha, mãezinha, deixa eu te falar. Eu não sei no que você está crendo, mas continua crendo. Eu falei, eu sei no que eu estou crendo. Eu creio no Deus que eu sirvo, no Jesus que morreu por mim naquela cruz. E é ele que está operando milagres através da minha filha. Ela falou, então continua crendo nesse Deus que você está servindo. Porque não era para ter acontecido isso. Seu organismo já era para ter abortado essa criança. Porque essa criança tem vários tipos de síndromes. Eu nem sei como te explicar, como médica, que tipo de síndrome que ela tem. Mas ele operou milagres. Esse seu Deus operou milagres. Glória a Deus. Aí eu já fiquei mais... Falei, eu vou ter minha Emanuele Vitória. E aí fomos orando, buscando, clamando, chorando. Fomos fazendo a vontade de Deus. Falava, Poliana, vão evangelizar? Agora. Vão ali pregar? Vamos agora. E assim foi. Quando foi no dia 7 de abril, eu me internei na Nossa Senhora das Graças e tive que ficar lá para ter uma UTI quando ela nascesse, porque a médica ainda falava, sua filha vai morrer assim que cortar o cordão umbilical. E eu não acreditava, porque eu falava, Deus é fiel e Ele vai cumprir as promessas dele na minha vida. E assim foi. Fiquei do dia 7 até o dia 11. Quando foi no dia 11 de abril, me deu uma forte dor de cabeça. E eu só lembro que eu deitei em cima da cama e comecei a gritar, socorro, socorro, minha cabeça tá doendo. Nisso, quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma luz muito escura. Era como se eu estivesse desfalecendo. E no finalzinho, eu via só o grito dos meus meninos me chamando e do meu esposo me chamando. Eu creio que ali eu estava morrendo, mas Deus não permitiu, que não era a hora dele ainda. O que você teve? Uma eclâmpsia? Eu tive eclâmpsia. Minha pressão nesse momento foi a 20/19, dentro do hospital. Me levaram para dentro de uma sala, né, que é do pré-parto, e aplicaram duas injeções, soro, só que uns medicamentos para baixar minha pressão. Aplicou nesse braço eu fiquei assim, veio no pé e aplicou uma outra no pé também, subindo para a perna. Eu falei que parecia que misericórdia, parecia que eu estava até no inferno, porque o trem que eles aplicou em mim queimou meu corpo, parecia que meu corpo estava todo queimando, como se estivesse assando. Eu perguntei à enfermeira, ela falou assim, olha, isso é para você estar abaixando a sua pressão que está muito alta, porque está dando pré-eclâmpsia, eu não sei. Aí eu falei, tá, mas está muito quente. E ali eu fiquei em cima da cama. Quando foi no dia 11, né, que foi para fazer minha cirurgia e tudo, o médico não permitiu fazer naquele momento. E eu não entendi o que Deus queria fazer comigo. Só que os planos dele é bem maiores. E Sim. Ali tinha uma mãezinha, né, do lado da minha cama ali, não tinha nem chegado a cortina. Ela pegou e estava ganhando neném. Quando a neném nasceu, a cabecinha da neném apareceu e a mãe não teve mais força para expulsar aquela criança.
E ali ela tá assim, minha filha vai morrer. A enfermeira ainda falou assim, nossa, faz mais força, mãe, ajuda, faz mais força. E ela falou, mãe, eu não tenho. E aí eu comecei a esticar para tudo para a glória de Deus. Comecei a esticar minhas mãos e comecei a clamar o sangue de Jesus e comecei a falar, Deus, repreenda esse parto, Senhor. Que esse parto amarrado, que o Senhor possa desamarrar, que essa criança venha nascer com vitória, Senhor. E ali a mulher falou que, depois ela foi até mim e falou, eu não sei de onde vinha tanta força, mas eu pude olhar ali e vi algo especial do lado da sua cama. E me deu forças para ganhar minha filha. Eu te agradeço pela minha filha, ter ganhado ela. Eu falei, amém. Lembra sempre de Jesus, que toda glória seja dada a Ele. Amém. Glória e a aí, Deus. Fui para o hospital, o dono lá do Nossa Senhora das Graças chegou e falou assim, olha, mãe, eu tive que largar todos os meus afazeres para te falar. Sua filha vai falecer assim que eu cortar o cordão umbilical, porque ela não está preparada para estar vindo, o coração dela é 40% maior do que o normal, tem o lábio leporino ainda. Então, tinha muita coisa, né? Tinha Poliana? Muita coisa ainda. Deus tinha operado milagres. Poliana, a gente vai fazer mais um intervalo e aí a gente volta para você contar como foi o final do parto e o final da sua história. É rapidinho.